primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Obrigado, André. Deus continue abençoando. Amados, nosso tema então, o desafio de ser o baluarte da verdade. Veja, o autor da lição, ele traz como um desafio, o desafio de ser o baluarte da verdade. O que a gente percebe é que realmente, mais do que nunca, vamos dizer assim, nos nossos dias, não está fácil a gente realmente ser cristão autêntico, de acordo com a palavra. Nós louvamos a Deus pela palavra que o nosso presbítero Humberto trouxe aqui a reflexão há alguns instantes, que vem nessa mesma linha, falando da necessidade de cada vez mais sermos o quê? Cristãos comprometidos com a palavra, cristãos comprometidos com a verdade. Então, nessa manhã, o tema vem muito nesse sentido de nos desafiar a analisar como temos vivido, como tem estado a nossa prática em relação à defesa do Evangelho. Não que necessariamente venhamos a ser apologetas, não necessariamente, não é o caso. A apologética é o estudo da defesa da fé, com a forma mais enfática, com um estudo mais aprofundado, não necessariamente, mas que a gente possa de fato saber em quem temos crido. O apóstolo Paulo nos chama a isso, ele dizia isso, eu sei em quem tenho crido. E você pode também afirmar isso. Ele dizia, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que esse em quem eu tenho crido não é qualquer um, mas ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Tá certo? Então assim, a gente inicia com o significado de baluarte, né? O texto de 1 Timóteo, é bom que a gente leia. 1 Timóteo capítulo 3, esse não está na projeção, Venâncio? 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, como texto básico. 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15. Está projetado? A palavra do Senhor diz assim: escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, veja, o que seria esse baluarte, né? O significado de baluarte. Baluarte é um termo que utilizado no contexto bíblico, significa basicamente o quê? A ideia de fortaleza, apoio, firmeza. Fortaleza no sentido de uma construção mesmo, no sentido daquela estrutura que servia de amparo para ataques, para guerras, né? Para situações em que o povo que estava dentro dessa fortaleza estava o quê? Devidamente amparado, devidamente resguardado. Então veja que responsabilidade, amados, nós temos enquanto igreja do Deus vivo, conforme o apóstolo Paulo fala com Timóteo, para que a gente possa estar assim resguardando essa verdade que nós cremos, a verdade de Deus, contra os ataques que constantemente estão vindo. Constantemente os ataques estão vindo, e sobretudo, quando a gente está lidando nesse contexto que a gente vive, que é de uma sociedade pós-moderna. Já temos falado sobre isso, o pastor com certeza tem enfatizado, até porque o foco dessa lição, o desaparecimento de Deus, é baseado na ideia de que precisamos combater as ideias nefastas, ideias erradas, ideias antibíblicas da sociedade chamada pós-moderna. Tá certo? Então, queridos, essas ideias que precisamos combater da sociedade pós-moderna, basicamente passa pela questão do secularismo e pela questão da relativização da verdade. O secularismo, na verdade, a sociedade pós-moderna, a gente pode dizer que ela tem pelo menos 3 pernas principais.
é muito amplo, né, o tema. Se você pega só a sociedade pós-moderna, daria estudos e mais estudos. Mas para que a gente possa ter assim uma síntese, né, do que seja então as principais afirmações da sociedade pós-moderna e as quais a gente deve combater, né, ela tem a questão do pluralismo. Veja, sociedade pós-moderna. Só revisando, que eu sei que possivelmente o pastor já tenha falado aqui na classe. Então, a questão do pluralismo. Diz a sociedade pós-moderna, né, sociedade do conhecimento, a sociedade que se acha, né, que está num patamar superior, né? Então, se a questão do pluralismo significa dizer que o mundo é plural. Então, ninguém pode defender uma tese como sendo a única verdade. Ou seja, vai o quê? Frontalmente de encontro à palavra de Deus, a questão do pluralismo, né? E aí no pluralismo entra, por exemplo, a questão do ecumenismo, a questão de que todos os caminhos levam a Deus, e a gente vê na palavra de Deus, e vai enfatizar também aqui na nossa lição, de que não é verdade, correto? A palavra diz que apenas um caminho leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Então a questão do pluralismo, que é uma das bandeiras, vamos dizer assim, dessa sociedade que se diz pós-moderna, ela precisa cair por terra, e aí entra o nosso papel, então, como que? Baluartes, fortaleza, né? Firmeza, alicerce da verdade, para defender, nos defender, né? Defender a nossa fé, defender aquilo que a gente crê, de forma pelo menos básica, em relação a essa temática que seria a questão do pluralismo, trava-línguas, pluralismo, plural, tá certo? Mas também tem a questão da privatização. O que seria a privatização que é pregada pela sociedade pós-moderna? Significa dizer que cada um é individual. Eu tenho a minha fé, você tem a sua, eu tenho a minha crença, você tem a sua, da mesma forma que eu tenho o meu time de futebol, você tem o seu, e que ninguém tem nada a ver com isso, cada um no seu quadrado. Isso aí também, de certa forma, afronta a verdade bíblica, porque na verdade Deus tem um projeto de vida, e esse projeto de vida é um projeto de transformação, não é um projeto que, ninguém tem nada a ver com a vida que eu levo. Tem sim, porque a Bíblia dita um padrão, né? A palavra de Deus, enquanto regra de fé e prática, Aldino, ela trata um padrão de vida para que a gente siga. Então não depende se eu quero seguir assim. Você pode até querer seguir da forma que melhor lhe aprazer, né? Lhe aprouver, melhor dizendo. Você pode seguir dessa forma. Porém, saiba, e aí entra a questão da verdade, que nós precisamos combater esse tipo de prática. E por fim, está ali a questão do secularismo. Então são 3 bandeiras, né? 3 bandeiras defendidas pela sociedade pós-moderna: o pluralismo, que a gente precisa combater, a questão da privatização e a questão do secularismo. Queridos, a questão do secularismo, que as pessoas querem viver tirando Deus da sua agenda, coloca Deus de lado. Para que Deus? Né? Cada um faz, né, dentro desse mesmo contexto, cada um faz o que está na sua própria mente, aquilo que você quer, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que é agradável para você. Não precisa de Deus. Para que Deus? Isso é questão do secularismo, e que é condenado fortemente, sobretudo Romanos capítulo 12, em que Paulo nos orienta a não viver conforme esse mundo, ou seja, secularismo é questão de mundanismo, as práticas mundanas, as coisas que estão o quê? De encontro à palavra de Deus. Então ele diz: olha, rogo os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis, né, de forma parafraseada aqui, com esse mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Então, queridos, dentro desse contexto de secularismo, de pluralismo, de privatização da fé, o que a sociedade pós-moderna quer pregar também é de que a verdade é relativa. E a gente crê, biblicamente falando, que a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. Por quê? Existe uma verdade. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, mas é a verdade de Deus revelada na sua palavra. E essa verdade de Deus é o próprio Cristo, em que ele disse, João capítulo 1, versículo 1, nós sabemos de cor, né? No princípio era o Verbo estava com, e o Verbo era
Deus. Essa é a palavra, né? Ele é a verdade. Ele diz mais: eu sou o caminho, a verdade. Então, se ele é a verdade, a gente não pode relativizar, dizendo que você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Em outros aspectos pode até ser. Eu posso gostar de branco, você pode gostar de amarelo, eu posso gostar de roxo, você pode gostar de preto. Mas quando se diz em relação à verdade, em relação à prática, em relação à vida, em relação ao cosmos, enfim, as coisas em geral, a gente pode dizer que existe apenas uma verdade, e essa verdade é ditada pela palavra de Deus, é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, nós temos essa responsabilidade de não deixar relativizar a verdade. Então, como igreja, nós temos aí dois perigos que a gente incorre. Dois perigos enquanto igreja. Primeiro perigo, está aí relatado, é que nós como igreja venhamos ao quê? Nos encantar, né? Nos encantar por esse mesmo sistema pós-moderno e querer deixar que a verdade se torne relativa. Mas a verdade bíblica, ela sempre será absoluta. Infelizmente, amados, a gente sabe disso, que devido ao decorrer da história, devido ao próprio projeto de Deus, a gente leu aqui 1 Timóteo 3, mas se você avançando um pouquinho, 1 Timóteo 4, já vai falar que o quê? O Espírito de Deus afirma expressamente que não virá o fim, próximo capítulo 4, sendo os próximos capítulos, vamos dizer assim, sem que haja apostasia. Apostasia significa dizer, gente, esfriamento, desvio da fé. Então, essas coisas vão acontecer e já estão acontecendo. A gente entende que os últimos dias começaram desde que Jesus, né, voltou aos céus. A gente entende dessa forma e se continua os últimos dias. Então, nesse sentido, a Bíblia já nos orienta. Você pode ir lá, 1 Timóteo capítulo 4, vai ter apostasia sim. E já está tendo. Queridos, quando a gente para pensar, homens e mulheres, por que não dizer assim também, que pregavam firmemente a palavra do Senhor, que eram realmente verdadeiros baluartes, hoje estão pregando exatamente o contrário. Tudo que pregavam, muitos deles, a gente pode citar alguns nomes aqui, que talvez até vai na mente dos amados também, mas que hoje se encontram afastados. É por isso que a palavra diz o quê? Que aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Tá certo? Então a vigilância é o preço dessa vigilância que precisamos ter, porque o tempo todo nós estamos sendo bombardeados. Então nós temos esse perigo de nos deixar encantar, né? E relativizar a questão da verdade bíblica, e que isso não pode acontecer jamais. E outro perigo, número 2, é a diluição da verdade do Evangelho. Nesse mesmo contexto da pós-modernidade, né, entra o famoso sociólogo polonês, Bauman, né, em que ele fala da modernidade líquida, de uma sociedade que, como não tem bases sólidas, ela termina aderindo a várias vertentes, a vários caminhos, várias possibilidades, né? Volta o quê? A questão do pluralismo, né? Então, essa liquidez da modernidade, da sociedade atual, falta de valores, falta de regras, falta de limites, né? Realmente tem sido prejudicial para a igreja, para a minha vida, para a sua família. Isso tem sido assim, um combate frontal. Não é questão aqui de ser conservador, não, é a palavra de Deus que nos fala essas coisas. Então precisamos estar atentos a isso, né? Essa questão, para que a gente, enquanto igreja, não venhamos a permitir a diluição do Evangelho. Esse slide aí, eu trouxe uma frase do C.S. Lewis, dentro do contexto do cristianismo puro e simples, em que ele nos orienta a ter cuidado com a nossa vida espiritual, né? E ele falando da questão do inferno, ele diz, olha, a estrada mais segura para o inferno, ela é gradual.
Olha, é gradual. A ladeira suave, com chão suave, sem curvas acentuadas, sem avisos de quilometragem, então pode correr à vontade, né? 200 por hora, sem placas indicativas de sinalização. Esse é o caminho mais seguro para o inferno. Da mesma forma, o Senhor Jesus vai nos falar do caminho largo, né? Ele diz: o caminho, a porta é estreita para aqueles que querem ir para o céu, um caminho de sacrifício, um caminho de renúncia, é um caminho de, muitas vezes, ter que combater né, as inverdades, as mentiras que são, né, seguidos por aí pelo nosso mundo, tá certo? E o caminho largo, esse caminho seguro para o inferno. E, infelizmente, queridos, muitos estão caminhando por ele. Então, nós, enquanto igreja, que temos esse desafio de sermos esse baluarte da verdade, de caminhar carregando essa bandeira, né? A bandeira da palavra, a bandeira da verdade bíblica, a única verdade que é Jesus Cristo. Mas então nós temos assim algumas ameaças a esse baluarte da verdade, né? Algumas ameaças do que Paulo chamou a igreja, eu, você, baluarte, fortaleza, sustentáculo dessa verdade, tá certo? Nós temos essa responsabilidade. A igreja, ela precisa ser essa preservadora e divulgadora do Evangelho. Precisa ser a preservadora e a divulgadora do verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho puro e simples, o Evangelho que está aqui na palavra, né? Sem sofismas, sem enganos, sem acréscimos, sem retiradas, né? O Evangelho puro e simples, que é o da palavra. E aí o texto de 2 Timóteo 1, 13 e 14, está aí projetado, diz assim, o versículo 13, vamos ler juntos? Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós, certo? Então assim, guarda esse bom depósito. Nós temos essa responsabilidade de ser esse preservador, como já temos falado aqui, da verdade de Deus, do caminho que Deus traçou para a nossa vida, apesar de estarmos sendo constantemente atacados por doutrinas, por ideias que não têm base bíblica. Tá certo? Então, queridos, uma coisa importante que a gente precisa observar é que a verdade não pode ser substituída por qualquer outra coisa. Infelizmente, nós temos ao tempo todo aí possibilidades, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: nós somos o tempo todo desafiados a sermos diferentes, é o que temos aqui, e somos ao mesmo tempo tentados a sermos iguais. E conforme a massa, e conforme a manada, e seguindo o ritmo que a música está tocando, nós estamos todos tentados a isso, mas ao mesmo tempo, a palavra nos desafia, então tentação e desafio, para que venhamos a viver de forma diferente, de maneira que venha efetivamente agradar ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Tá certo? Então, uma grande ameaça hoje, para nós enquanto baluartes da verdade de Deus, é não querer agradar a todo mundo. Existe frase por aí, uma delas que eu gosto, diz assim: a receita certa do fracasso é querer agradar a todas as pessoas. Eu não sei qual a frase completa, parece dizer assim: eu não sei qual a receita do sucesso, mas a receita do fracasso é querer agradar a todas as pessoas. E, infelizmente, existem igrejas, né, que querem agradar a todos e querem fazer um evangelho ao gosto do freguês, ao gosto do consumidor. E isso é um grande problema, porque o evangelho é puro e simples, está aqui na palavra. Eu não posso aumentar, não posso diminuir, não posso mudar ao meu bel prazer. Né? A igreja ela não cria, ela não muda, ela não diminui, ela não aumenta, né? Ela não omite a verdade das boas novas. Nós não temos essa liberdade,
Não temos. Nós precisamos simplesmente falar da palavra, daquilo que temos visto e ouvido, daquilo que Deus tem nos incumbido de transmitir a palavra de Deus. E isso a gente tem buscado fazer pela glória de Deus, para o louvor da glória do nosso Deus, queridos. Então, o autor cita o texto de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, texto bastante conhecido nosso, em que Paulo, então, ele se admira, que após ter pregado para os Gálatas, né, a palavra de Deus, a palavra fiel, eles tenham sido, o quê? Persuadidos a seguir outra doutrina, que não a doutrina pura e simples, a palavra de Deus, a qual ele tinha sido ensinado. Então, o texto está aí, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, vamos lá? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter, veja a palavra, perverter o evangelho de Cristo. E continua, versículo 8, mas, a adversativa, ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho anunciado, do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito, seja rejeitado, né? Façamos, amados, como os crentes de Bereia. Paulo pregava em Tessalônica, por exemplo, que eram cidades, né, em que ele trabalhou, e também pregava em Bereia. Então ele diz que os crentes de Bereia eram mais nobres. Por que essa nobreza de Bereia? Porque eles ouviam a palavra e o quê? Iam verificar, iam consultar, iam analisar, será que realmente isso aqui está de acordo ou não, né? Aí o versículo 9 vai dizer assim: agora, ou assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que já recebestes, seja anátema. Então, queridos, ultimamente temos visto por aí e ouvido falar de muitos evangelhos, entre aspas, que não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a princípio, se a gente tem um evangelho que rejeita a palavra de Deus, a gente pode dizer que isso é evangelho, amados? Quantas igrejas hoje, igrejas por aí, mundo afora, rejeitam a palavra? Não, Deus está falando comigo diretamente. Deus está... Hebreus capítulo 1, está lá, tendo Deus outrora falado, outrora, Deus falou, de fato, muitas vezes, de muitas maneiras, está lá, Hebreus capítulo 1, versículo 1, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, tem nos falado através do Filho, da palavra, né? João 1, o verbo se encarnou, ele é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então, queridos, é um cuidado muito grande que nós precisamos ter de rejeitar essas fábulas, né? Então, uma ameaça a esse baluarte que está sendo feita nos nossos dias é a questão da substituição da verdade por qualquer outra coisa, por ideias, por pessoas que têm uma boa capacidade de persuasão, pessoas que têm capacidade de falar bem, pessoas que têm a capacidade de induzir, porque isso existe, e a gente sabe disso, né? E está substituindo a mensagem de Deus para agradar o consumidor, né? Para fazer a coisa de acordo com o gosto do freguês, para ninguém se sentir melindrado, ninguém se sentir chocado. A gente estudou aqui já, na nossa lição, por exemplo, a questão do inferno sob ataque, né? Quantas pessoas hoje aí, pregadores, e eu coloco entre aspas, né, que estão aí pregando como o inferno não existe. Quantos pregadores aí, e mais uma vez entre aspas, que estão pregando que o pecado não existe, é bobagem, conta da carochinha, que negócio de pecado, entendeu? Então assim, são essas pessoas que estão querendo agradar, porque é bom você estar aqui na igreja, como se fosse um clube, né? Um grande clube, você vem para aqui no domingo tal, né? Está aqui, abraça o irmão, alguns locais tem um refeitório, se ele termina o culto ali, vai, né, almoçar junto e tal, aquela coisa toda, mas não há
consciência de pecado, não há consciência de erro, não há consciência de inferno, como a gente viu lá em C.S. Lewis, né? As pessoas estão indo gradualmente, caminhando, sem analisar a verdade tão importante, a verdade do Evangelho, né? E aí 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3, vai trazer exatamente a afirmação disso aí que a gente acabou de dizer, né? Olha, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão, olha o termozinho aí, ó, dissimuladamente. Veja que não é uma coisa ostensiva, sabe? Essas narrativas, porque hoje o termo está em moda, né? Narrativa, né? De forma dissimulada, de forma subreptícia, de forma, né, velada, vamos dizer assim, né? Encobrindo a verdade, trazendo o quê? Heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão, infelizmente, e já temos visto isso. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, falsas, né? Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, isso tudo está o quê? Previsto, narrado na palavra de Deus. Esse caminho é um caminho que está caminhando a passos largos, né? A gente vê que no plano histórico-redentivo de Deus, criação, queda, redenção e consumação. Então, só está faltando agora o quarto ponto, que é a consumação. Nós estamos caminhando a passos largos para isso, para o cumprimento desse que a gente chama de plano histórico redentivo de Deus. Então, meus amados, a destruição desses não dorme. Infelizmente, tem enganado a muitos, e nós como igreja, como tendo esse desafio de ser esse baluarte da verdade, precisamos nos resguardar, precisamos nos fortalecer. Fortalecer em quê? Na palavra, né? Santifica-os na palavra. Esse texto também vai estar aqui em algum momento. A tua palavra é a verdade. A oração que Jesus fez, a oração sacerdotal, está lá em João capítulo 17, né? João 17, versículo 17, esse versículo: santifica-os na verdade. Jesus orando ao Pai, a tua palavra é a verdade. Eu não peço que os tire do mundo, a gente não precisa sair do mundo, a gente pode e deve, inclusive, né, ter o nosso relacionamento social, nosso trabalho, nossa escola, para quem estuda, os jovens, adolescentes, né? Mas, ele diz, olha, não peço que tire do mundo, Pai, a oração de Jesus para o Pai, mas que os livre do mal, que o mal, já estamos aqui, inclusive esse texto, ficou muito no meu coração, na minha mente, graças ao Senhor, o mal não dá trégua. O mal não dá trégua. Então precisamos de fato, como na oração dominical, também pedir ao Senhor que nos livre desse mal que o tempo todo está nos assediando, tentando nos afastar de Deus. Então, queridos, nós precisamos então ver alguns exemplos, né, dessa agressão de forma mais específica a essa missão que nós temos de ser o baluarte da verdade. Primeira coisa que está aí como forma de agressão à igreja do Senhor é aí pontuar o baluarte do moralismo. Queridos, em lugar da verdade bíblica única, verdadeira, né? Não existe pluralismo, não existe privatização aqui, é a palavra de Deus é a verdade de Deus para o nosso coração, mas em lugar dessa verdade única e verdadeira do Senhor, né, muitos querem um tipo de fé moralista, apenas baseado em estereótipos, apenas em modismos, ou apenas em visões humanísticas, e essa visão é uma visão que é
contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela precisa realmente ser encarada como sendo a verdade de Deus. Deus nos salva através da sua graça. Texto muito conhecido, eu nem projetei aqui, que a gente já sabe de cor, Efésios 2, versículo 8 e 9, diz o que? Que nós somos salvos pela graça, favor, presente, né? A fé é a mão que recebe o presente, né? Da graça de Deus. E diz lá o texto, continuando, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não é de moralismo, não é de obras, não é de estereótipos, para que ninguém se glorie e diga, eu fiz. Não é dessa forma. Mas infelizmente, nós enquanto defensores da verdade, baluartes da verdade, temos sido constantemente atacados e vendo pessoas e até crescendo grupos, denominações, com a ideia do moralismo, como se aspectos pessoais fossem superiores a aspectos maiores narrados na palavra de Deus. Nós precisamos então, amados, para combater isso, um apego cada vez maior à palavra. Examinai as escrituras, João 5,39, examinai, faça como os de Bereia, porque nela tendes a fonte da vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus. Mas as pessoas querem então um evangelho baseado em não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo, você tem que andar com tal roupa, você tem que andar de tal maneira, e isso aqui não é assim, desde que você consulta na palavra, e a palavra muitas vezes não está colocando isso como primário, mas como muitas vezes secundário. Há necessidade de equilíbrio? Precisa ter equilíbrio no vestuário, precisa ter equilíbrio na forma como você se porta, precisa, mas a gente não considera isso como sendo essencial, considera como secundário, porque às vezes é só uma questão de estereótipo, apenas uma questão de moral. Tantas pessoas que falam bem, que da boca para fora falam bem, mas as suas práticas não condizem com aquilo que elas estão dizendo. Então o moralismo cai por terra exatamente nisso, né? Que seria uma capa, né? Daquelas pessoas que falam, mas não fazem. E aí entra justamente aquela questão dos fariseus, que muitas vezes eles faziam dessa forma. Eles queriam impor um fardo pesado para as pessoas que eles mesmos não queriam carregar. E aí o que é que a gente percebe? O essencial, inclusive a nossa confissão de fé, que é um dos nossos documentos de fé, diz exatamente isso, que o essencial é a pregação fiel das Escrituras Sagradas. O que é uma igreja verdadeira? Segundo a nossa confissão de fé de Westminster, 3 características a gente pode tirar para saber se nós somos uma igreja verdadeira ou não. E aí nós temos que estar avaliando constantemente isso. Uma delas, exposição fiel das Sagradas Escrituras. Segunda coisa, né? Prática dos sacramentos, que a gente tem apenas 2. 2 sacramentos, quais seriam? Batismo e Santa Ceia, né? Tem aí outras igrejas aí que falam em 7, 10, mas apenas 2 ordenanças que Jesus passou para os seus apóstolos, batismo e ceia, né? Ordenanças, sacramentos, ordenança, mesma coisa, certo? E aplicação da disciplina eclesiástica, ou seja, se há pecado na igreja, precisa ser o quê? Combatido. Então, uma igreja vai ser considerada mais pura ou menos pura, conforme seja a aplicação desses 3 princípios, né? E o principal, vamos dizer assim, é a exposição fiel das Sagradas Escrituras. Infelizmente há igrejas aí, e a gente não concorda com isso, que muitas vezes vai se pregar textos, o pregador abre o texto, fecha o texto e não fala nada do texto. Ainda tem uma frase nossa que a gente sempre diz, que diz assim: texto sem contexto é pretexto, e princípio de heresia. Texto sem contexto. Pega um texto aqui para falar de um assunto que não tem nada a ver. O cara abriu o texto aqui, mas não falou nada do texto, nada do que está se dizendo ali. Texto sem contexto entrou num pretexto para um princípio de heresia. Então, queridos, outra coisa é a questão secundária. Eu falava aqui das regras humanas. E aí, cuidado com o que Paulo chamou lá nos Colossenses de rigor ascético. Palavra diferente, né? Rigor ascético. O asceticismo
É uma prática condenada por Paulo lá dentro dessa questão do moralismo religioso. Ele fala lá para os Colossenses no capítulo 2, porque há muitas pessoas que querem viver com práticas apenas espirituais, de autoflagelação, de autocomiseração, de realmente achar que possível você infligir castigo para o seu próprio corpo, você vai estar crescendo e chegando à plenitude, à maioridade, vamos dizer assim, espiritual. E na realidade é uma prática que é condenada porque é uma prática apenas exterior. E se você realmente não tiver a transformação no seu coração através da palavra, isso não vai ter nenhum valor. Paulo está no versículo final lá do capítulo 2, quando ele fala sobre essa questão desse rigor ascético dos estereótipos, diz que não tem nenhum valor contra a sensualidade. Sensualidade no sentido de senso, de sentimentos, de práticas. Então, se você tem apenas esse estereótipo, tem pessoas que, se você não vier para o domingo para a igreja, não tiver uma gravata, não tiver de paletó, não tiver... cuidado, estereótipos, cuidado. O jeito de você falar, o jeito de orar, tem que ser com a voz assim, entonação A ou B. Estereótipos, moralismos, muitas vezes, que você vai ver que há pessoas que vivem muitas vezes com essa forma exterior, e vai ver como é que é a sua vida. O Pérez Humberto falou da questão da palavra, no seu emprego, no seu trabalho, como é que você trata o seu subordinado, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, o seu professor. A gente estudava aqui sobre a questão da cultura da honra. E aí, isso é bíblico? Você tem praticado? Ou apenas o estereótipo, apenas a aparência, apenas a capa de moralidade? Muito cuidado com isso. Então, por isso que eu coloco aí o cuidado com o chamado rigor ascético, apenas essa questão de práticas espirituais exteriores, que na verdade podem não estar refletindo, né? A gente não compete julgar, mas a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore, né? A gente não vai colher uvas de abrolhos, né? de espinhos, de espinheiros, não vai, né? Então temos que estar atentos a essa realidade. E o Hebreus capítulo 12, versículo 14, texto muito conhecido também, vai dizer o quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Santificação é o quê? Uma vida separada, uma vida de que a gente não vai se misturar, né? Não é como uma forma de bolo, Romanos 12, né? Não os amoldeis, não vos conformeis. A ideia do bolo, você bota a massa molinha, se for de coração, se for reto, é reto, se for retangular, quadrangular. Não os amoldeis, não vos conformeis. A ideia de conformar é exatamente isso, né? Então, santificação é separação, é pagar o preço. É ainda que a pessoa diga, olha, você vai sofrer. É assim que Jesus nos chamou. Para ser fiel até a morte. Veja que desafio, Fred. Ser fiel até a morte, diz a palavra, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é nessa linha que o Senhor nos chama, né, para que a gente venha de fato. Ele diz, sem a santificação, sem a separação, em vários momentos da história do povo de Deus, né, o próprio Josué, quando ia partir para a guerra contra Jericó, ele dizia, antes mandou o povo o quê? Se santificar. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificação é pré-requisito, separação, né? Apego à palavra. Não tem como ser diferente. Se você não está vivendo nessa perspectiva, amado, é o momento de você repensar a sua prática, porque existe um evangelho muito doce, adocicado aí, que não tem sacrifício, não tem preço. Você vive da forma que você quiser, né? E está tudo bem. Desde que você esteja lá, né, dando dízimo ali para a igreja, para que os pastores estejam realmente construindo suas fortunas, tem esse aspecto também, tá certo? Está tudo bom, mas não é assim que a Bíblia diz. Nós temos um preço a pagar. Ele diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então é uma cruz, é um preço a ser pago. Para que nós sejamos esse baluarte da verdade, Mônica, não é fácil. O tempo todo estamos sendo bombardeados. Estamos vendo aqui esse ponto 1, que é a questão do
do moralismo, né? O baluarte do moralismo, aqueles que querem apenas uma capa exterior. Agora, esse evangelho moralista, ele é baseado em apenas estereótipos, né? E aí a gente falava da questão dos fariseus, em que eles diziam apenas, não falavam, não faziam, queriam colocar um fardo muito pesado, ao qual eles nem com o dedo eles queriam mexer. Quanto mais, a ideia era que não queria chegar nem perto, né? Mas eles impunham esse fardo para que as pessoas pudessem seguir. E hoje a gente vê também muitas pessoas tentando, né, colocar fardos muito pesados que elas também não querem nem encostar, mas apenas, aparentemente, estão lá, mantendo uma postura. Então, cuidado com essa prática. O texto, Hebreus aí, capítulo 13, versículo 9, ele vai dizer aí: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar com o coração confirmado na graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Hebreus 13, 9. A gente vê muita gente, por exemplo, dessa linha do moralismo, uma linha, não pode isso, não pode comer tal comida, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E os fariseus diziam: mestre, teus discípulos comem sem lavar as mãos. Não é que a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer porque é questão de educação. Mas a lição do mestre, de higiene, né? Mas a questão do mestre lá é para dizer assim, que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai, porque provém do coração. Né? Então, são esse evangelho feito de regras é impuro, né? É fruto de mentes farisaicas que realmente não tem um compromisso real, né, com a palavra de Deus. E aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, aí, capítulo 2 Coríntios 11, versículo 3, ele vai nos dizer aí: receio que assim como a serpente enganou Eva, versículo 3, 2 Coríntios 11, 3, com a sua astúcia, veja, é a mesma coisa, de forma dissimulada, de forma astuta, a serpente enganou Eva. Gênesis 3, né? Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o evangelho de Cristo é simples, é puro. Então, cuidado, para que a gente não venha a ser enganado, né, por falsos ensinos, por falsas doutrinas, por ensinos de homens, que querem justamente, muitas vezes, nos persuadir a sair do caminho da verdade. Mas o segundo ponto ainda de ataque a nós, enquanto baluarte da verdade, é o que a gente chama de baluarte da terapia. Nada contra os terapeutas, nada contra os psicólogos, os psicanalistas, não é nesse sentido não. O que ele quer dizer aí, queridos, é que o evangelho tem que ser sempre o nosso norte, a nossa bússola, tá certo? Então assim, é legítimo, é louvável, por exemplo, que se você precisa de algum aconselhamento técnico, não tem problema, pode procurar um psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, se for necessário, problema nenhum. O problema é se as coisas que estão vindo de lá para cá não estão sendo contrárias à verdade de Deus. Se são conhecimentos técnicos, Deus seja louvado, porque Deus deu a graça comum, né? Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Mônica, que tem as mãos ali abençoadas, né, para tirar as dores, né, com as técnicas ali do RPG e tal, né? Aproveitando fazer o comercial dela ali. Deus possa estar abençoando a sua missão ali. Mas, na verdade, o mais importante é que nada do que se faça, né, venha de encontro, contrário, né, à verdade de Deus. Então, esse baluarte da terapia, justamente nos nossos dias, na mesma linha do pós-modernidade, na linha do pluralismo e da individualização, cada um tem seu caminho, que nada, não vou tocar na sua ferida, Léa, não. Eu sei que você está fazendo errado, mas eu não vou tocar, porque aí ela vai, né? Não pode, é assim. A terapia é nesse sentido de que as pessoas são intocáveis, cada um tem sua individualização, cada um tem seu mundo, cada um tem sua vivência, mas a palavra de Deus nos chama realmente a confrontar pecados. Há momentos em que é necessário. O próprio Jesus olhou no olho e confrontou.
Então também, se necessário for, nós precisamos enquanto igreja. Citamos aqui um dos princípios aqui das igrejas verdadeiras, segundo a tradição bíblica reformada, que é o quê? A aplicação correta da disciplina bíblica. Né? Esses que defendem, são baluartes, defensores, fortalezas da terapia, acham que você não pode jamais ser incomodado, ser constrangido se você estiver no erro. Cuidado, porque infelizmente, né, esses aí estão querendo transformar o Evangelho em apenas bons conselhos. Né? Tem pessoas que acham que a Bíblia é um livro de conselho, muito bonito a Bíblia. Já li a Bíblia várias vezes. Quantos já ouviu isso? Já ouvi várias pessoas. Já li a Bíblia várias vezes. Mas apenas ler não vai provocar transformação no seu coração, se você de fato não pedir a Deus que ilumine, se o Espírito Santo de Deus não falar o seu coração, de nada vai adiantar. Você pode ler trocentas vezes. O importante é que você leia com o desejo de que Deus fale ao seu coração, porque aqui não é um livro qualquer. A Bíblia diz que a Escritura não foi feita por vontade de homem, mas por vontade de Deus, e com o desejo de que Deus fale ao seu coração, né, através da palavra. Então, queridos, é importante que a gente realmente tenha essa consciência. O texto de Gálatas 10, versículo 1, capítulo 1, versos 10 a 12, vai dizer aí: porventura procuro eu agora o favor do homem, de homens ou de Deus? Eu quero agradar a homens ou quero agradar a Deus? Ou procuro, se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, Paulo falando aos Gálatas, né, não é segundo o homem, não, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, fica muito claro, né? O evangelho não é de vontade de homem, não é para dar jeitinho, para passar a mão pela cabeça. É para realmente nos confrontar quando estamos errados e nos orientar para seguirmos o caminho da verdade em Cristo, né? Esse é principalmente o objetivo da palavra de Deus nos nossos corações. Então, o baluarte da terapia, ele não produz, né, servos de Deus arrependidos, contristados com o pecado, né? Quantas vezes precisa chorar pelo nosso pecado, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi pecou, Davi foi um homem sanguinário, né? A gente já viu aqui, né, o pecado de Davi. Deus não esconde o pecado do seu povo, não, mas ele se quebrantou, ele se humilhou na presença do Senhor de forma sincera, e Deus se apiedou, né, do seu servo. Então, a terapia não produz isso. A palavra de Deus sim produz servos contristados, perdoados, arrependidos, né? Mas há pessoas que não se convencem, né, de que são pecadores, de que precisam realmente de Jesus, né? A terapia não confronta pecados, acredita que se forem duros, perderão a audiência. Você chegar aqui falando de pecado, de inferno, de condenação, de que você precisa mudar, se você não mudar, você está condenado, vai perder a audiência. Mas tem que ser aquela... É igual a rede social, né? A rede social está tudo muito bonito, legal, lindo, maravilhoso. Geralmente, né? Nem sei, mas geralmente é assim. Então, cuidado. Há necessidade de quando é necessário. Não quer dizer que a gente vai estar aqui também, né, só chicote, não. Mas há momentos que precisa ser feito. E a terapia, esse baluarte da terapia, acha que não. Que se você trouxer uma palavra muito dura, né, os irmãos vão se afastar da igreja. Se afastar, exatamente porque nunca foram de Jesus. Se a palavra é a palavra de Deus, precisa ser ouvida, entendida e recebida no coração, meus amados. Tá? E aí, a palavra de Jesus, quando... eu não vou ler o texto para a gente tentar terminar esse primeiro ponto, mas ele fala daquele momento em que Jesus estava com os discípulos não disseram: Senhor, essa palavra é muito dura, quem pode suportar? Né? João capítulo 6, e aí Jesus falando que ele era: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí, dura esse discurso, quem pode suportar?
né? E aí Pedro, então, tomando a palavra lá no finalzinho, ele diz assim, né? E vocês também, Jesus pergunta a eles, vocês também querem me abandonar, querem nos deixar? E Pedro diz, não, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Então, queridos, a gente precisa realmente estar atentos a isso, a estar disposto a pagar esse preço. O texto que Jesus falava, nesse mesmo texto de João 6, diz que no meio de vós há muitos descrentes, né? Então, examinai o homem a si mesmo, examinai. 1 Coríntios 11, examinai o homem a si mesmo. Então, queridos, é importante de que a gente possa realmente estar pensando sobre essa realidade de vida e buscando a cada dia aceitar esse desafio de ser esse baluarte da verdade, tá certo? Vamos ficar no segundo ponto para a gente não exaustar demais os irmãos, já estamos aí finalizando o nosso tempo, mas é importante que a gente, dentro dessa perspectiva, estarmos conscientes desse chamado que Deus nos fez para sermos esse defensor, essa fortaleza, essa firmeza do Evangelho de Deus, o Evangelho da verdade. Amém, meus irmãos? Então, cuidado com o baluarte do moralismo e cuidado, por enquanto, né, com o baluarte da terapia, que só quer passar a mão pela cabeça, não pode confrontar, não pode constranger. Se necessário for, precisa ser feito. Que a palavra de Deus, sim, tem que ser o norte, tem que ser a direção para as nossas vidas. Amém?